Eu estou cansado de cristianismo de jumento. Aí você fala assim: como assim, Daniel? Cristianismo de jumento. As pessoas falam crente é burro. Infelizmente, a maioria das igrejas incentiva o crente a ser burro. Mas nós não podemos ser cristãos burros. Por quê? O cristão é aquele que tem acesso à mente de Cristo. E Cristo não é burro, com certeza. Cristo, ele é a fonte de todo conhecimento. E é lógico que Cristo, sendo a fonte de todo conhecimento, esse conhecimento maravilhoso está à nossa disposição. Então, meus amigos, eu repito e digo com todas as letras e com 100% de convicção: estou cansado de cristianismo de jumento. Sabe por quê? Porque Cristo não é jumento. Ou seja, chegou a hora de nós, como cristãos, entendermos que nós estamos aquém daquilo que Deus é, daquilo que Deus pode ser na nossa vida e daquilo que Ele quer que nós nos tornemos, ok? A Bíblia fala que nós devemos crescer em graça e em conhecimento. A Bíblia diz que o verdadeiro cristão, ele deve ser um homem espiritual que discerne bem todas as coisas, mas ninguém o entende, porque a Bíblia diz que o homem natural, ele só entende as coisas naturais, e o homem espiritual, ele entende todas as coisas, tanto as coisas naturais quanto as coisas espirituais, e quem é natural não entende o homem espiritual, porque as coisas espirituais parecem loucura para o homem natural, porque as coisas espirituais só podem ser entendidas espiritualmente. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Mas chegou um momento que as pessoas da ciência, da tecnologia, da cultura, os formadores de opinião, os grandes influenciadores do mundo, os tomadores de decisão a nível global, nós precisamos apresentar o evangelho para esse pessoal. Se você é ateu, você está hiper convidado a assistir essa aula. Se você é cristão, meus amigos, aí você não está convidado, você está convocado a assistir essa aula, tá bom? Porque a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. E se tomarem algo mortífero, não lhes fará mal nenhum, tá? Então nós somos convidados a pregar o evangelho para todo mundo, inclusive para as pessoas da ciência, da tecnologia, da cultura, da arte, tá? Todas as pessoas são dignas de receber o evangelho, inclusive as pessoas mais esclarecidas, tá? Então, meus amigos, prestem muita atenção agora. A Bíblia também nos ensina em 1 Pedro 3,15 o seguinte: estejais preparados para dar a razão da tua fé a todo aquele que vos pedir, tá? A Bíblia também nos ensina: procura te apresentar ao Senhor como um varão que maneja bem a palavra da verdade, para que não tenha do que se envergonhar. Então, meus amigos, essa aula de hoje aqui é um acorde para você. Se você é ateu, é um acorde para você repensar a sua visão de mundo. Se você é cristão, meu irmão, é um acorde para você falar: irmão, acorda. Jesus é a fonte do conhecimento. Jesus ama o conhecimento. O conhecimento é a nossa proteção. A falta de conhecimento é a nossa destruição. Se não fosse assim, Oséias 4,6 não diria: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Sem conhecimento, destruição. Com conhecimento, proteção, ok? Tá? Então, aperta os seus cintos, porque hoje eu vou tentar pregar o evangelho para você de uma forma diferente. Eu vou tentar imaginar a Bíblia, a criação, a queda, a ressurreição de forma diferente aqui, para a gente pensar mais profundo sobre as coisas do alto. Então, nesse momento, eu gostaria que você que é cristão orasse por nós, por mim, pela minha família, e eu gostaria que você que é cristão também, você estivesse em espírito de oração para que essa aula possa alcançar pessoas, fazer com que pessoas se acheguem a Deus e fazer com que cristãos se sintam ainda mais motivados e orgulhosos de serem cristãos e não terem vergonha de ser cristão, porque a Bíblia diz, né, o próprio Paulo fala: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação do homem, tá? Então essa aula é algo que eu tenho preparado aqui com muito carinho, com muita oração, com muita dedicação, para que você que não crê em Deus passe a reconsiderar isso, e você que já crê em Deus tenha ainda mais alegria de servir a Deus e de falar sobre as coisas de Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, eu consagro essa aula aqui ao Senhor, que Ele nos oriente nesse
caminho que a gente vai trilhar, tá bom? Hoje aqui eu vou pregar abertamente a Bíblia, só que de uma maneira completamente diferente, ok? Eu posso até chamar isso aqui de Evangelho 4.0. Por que Evangelho 4.0? É o Evangelho da época da Quarta Revolução Industrial. Segundo Klaus Schwab, no livro A Quarta Revolução Industrial, a gente teve a primeira Revolução Industrial com as máquinas a vapor, a segunda Revolução Industrial com as máquinas movidas a eletricidade, a terceira Revolução Industrial com a computação e a quarta Revolução Industrial com inteligência artificial, robótica e automação. Então, nós vamos pensar o evangelho, interpretar o evangelho, pregar o evangelho numa roupagem para comunicar com uma humanidade da quarta revolução industrial, beleza? Para que o evangelho continue sendo relevante e continue comunicando com as pessoas de hoje, tá bom? Se você entendeu o propósito aqui, você precisa dar o like, porque a gente mudou de propósito hoje. Hoje o propósito é mais sublime, tá? Que é anunciar o evangelho de uma forma que ele seja inteligível e interessante para as pessoas esclarecidas de hoje. Perfeito? Então hoje nós vamos entrar numa aula cujo objetivo é pensar a criação do mundo segundo um programador cientista supremo. Para isso a gente vai usar física, a gente vai usar física quântica, a gente vai usar ciência computacional da realidade, a gente vai se inspirar em vários ramos da física que são extremamente contemporâneos, tá? Como os cellular automata, a reflexão da física quântica indo para o macro e por aí vai, tá? No início, não tinha nada. No início, não havia céu, não havia terra, não havia espaço e não havia tempo. Meus amigos, para nós é muito difícil imaginar um cenário ou um contexto sem espaço e sem tempo, porque tudo acontece dentro do espaço, ok? Lembrando que o espaço está diretamente relacionado ao deslocamento. Então, presta atenção. Você não tem como falar de... Tem como, mas presta atenção. É muito difícil falar de coisas sem imaginar o espaço. Porque você fala, existiu uma coisa. Mas como é que essa coisa existe sem o espaço? Tudo que existe, no nosso entendimento normal, existe dentro de um espaço. Perfeito? Só que antes não tinha nem espaço, nem tempo, nem céu, nem terra, nem sol, nem lua, nem estrela, nem galáxia. Antes só existia o código e o codificador, tá? O codificador, o programador e o código. Mas eles existiam como fora do espaço-tempo? Sim, fora do espaço e do tempo. Mas, Daniel, é possível existir alguma coisa fora do espaço e do tempo? É isso que a gente vai conversar hoje pela física de alto nível, sem teorias mirabolantes nem chapéu laminado. Ok? Porque olhando a criação pela ótica de um engenheiro da computação, ele não pensa num deus barbudo, ele está pensando num cientista programador com inteligência absoluta, trabalhando num laboratório que está fora do espaço e do tempo. E, de repente, esse cientista programador de inteligência absoluta, ele decide rodar a maior simulação já concebida, que é a nossa realidade. Presta atenção, realidade é diferente do universo. A realidade é algo que precede o universo, tá? Porque para o universo existir, precisou existir antes as condições físicas e matemáticas e as regras físicas e matemáticas para que o universo fosse viável. E é lógico que essas regras foram criadas por esse cientista programador supremo de inteligência absoluta, que decidiu rodar a maior simulação já concebida, que é a nossa realidade inteira. Perfeito? Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo que ele teve que fazer, criar o hardware, ok? Então imagina, meus amigos, Deus cria o universo como se fosse um grande videogame. Mas presta atenção, o universo é um videogame tão grande e tão perfeito que funciona de forma tão bela que você acha que aquilo tudo é real. Perfeito? Preste muita atenção. Você viu o filme Tron, o Legado. Tron, o que acontece? As pessoas se transferem para dentro de um jogo de videogame esse que é tão bem feito que parece a própria realidade. Você viu o filme Matrix. Matrix, eles têm ali uma realidade virtual para a qual as pessoas se transferem, e elas se transferindo para essa realidade é
tão bem feita que você tem certeza que aquilo tudo é real, tá? Então você precisa criar um hardware. Ou seja, o hardware é o quê? Deus cria um computador quântico cósmico. Em que sentido? Ele não usa o silício. Ele constrói um hardware com o próprio vácuo quântico, tá? E eu vou te explicar tudo em detalhes, por isso que eu estou pedindo para você orar por mim, para que isso aqui fique claro até para o cara com QI de 76. Então preste muita atenção. Quando eu chego para você e falo assim, Deus está criando tudo como se fosse um programador e ele criou um hardware que é um computador quântico cósmico. E ele cria isso com o próprio vácuo quântico. Mas você fala assim, peraí, Daniel, você está falando que na hora que o Criador está criando tudo, não existia nem espaço nem tempo. Se não existia nem espaço nem tempo, não pode existir vácuo quântico. E eu, ó, bato palma para você. Eu quero que você pense, irmão. Ok? A Bíblia fala: examine todas as coisas, retém o que é bom. Deus abomina a ignorância, Deus abomina pessoas apáticas, Deus abomina pessoas que são ali completamente anestesiadas. Deus não gosta disso. Deus gosta de pessoas que pensam, ok? Examine todas as coisas, retém o que é bom. O apóstolo Paulo fala: me alegrei com os cristãos de Bereia, porque tudo que eu ensinava, eles não acreditavam de mão beijada, eles conferiam nas escrituras para ver se era assim mesmo. Então, peraí. Daniel, nessa visão de Elon Musk de Deus criando o mundo, Deus criaria o mundo a partir do vácuo quântico, mas não pode existir vácuo quântico sem espaço e sem tempo, tá? Então, meus amigos, é uma excelente pergunta. E a gente agora está indo num ponto interessante pra caramba, tá? Então, eu respondo para você segundo a física. O vácuo quântico, da forma pelo menos como a gente conhece hoje, em dezembro de 2025, ele não pode existir sem o espaço e sem o tempo, tá? O vácuo quântico, ele é uma propriedade do próprio espaço-tempo. Só que na visão que a gente está construindo aqui, que é o Deus visto como um programador cientista supremo, isso não é nenhum problema. Na verdade, isso seria um dos truques geniais da criação de Deus, tá? Eu vou desenrolar isso aqui de uma forma clara para você. Só presta atenção, dá o like e compartilha se você entendeu a importância do que eu estou fazendo hoje, tá? Então presta atenção. O que o vácuo quântico precisa para existir? O que é o vácuo quântico e o que ele precisa para poder acontecer? Na física atual, porque a física muda toda hora, o vácuo quântico ele é um estado de menor energia possível de um campo quântico que preenche todo o espaço-tempo. Ou seja, se você não entendeu, não tem problema, eu vou te explicar agora. O vácuo quântico, ele pressupõe pelo menos três coisas. Um campo quântico, tipo um campo eletromagnético, ou um campo de Higgs. Ele pressupõe espaço-tempo onde esses campos são definidos e leis da mecânica quântica de campos, que é a famosa Quantum Field Theory, tá? Então, se você está falando em vácuo quântico, que é o que tem entre os átomos ali, e você tira a ideia de espaço-tempo, os campos quânticos, eles não têm onde existir, tá? Então é difícil você imaginar o vácuo quântico se você não tem espaço, tá bom? Então, meus amigos, é a mesma coisa que você tentar rodar um jogo sem ter monitor, sem ter CPU, sem ter memória, o jogo não vai rodar. Então, a pergunta que fica é: como é que Deus cria o universo a partir do vácuo quântico se não tinha espaço e não podia ter vácuo quântico? É aí que entra a jogada de mestre desse programador supremo que é Deus. Existem duas explicações da física para isso. Como é que Deus pode ter criado tudo se não tinha um vácuo quântico antes, tá? Essas duas explicações que eu vou dar para você, presta atenção, são usadas por físicos teóricos sérios de hoje. Ou seja, zero teoria conspiratória, tá? Primeiro, a primeira opção que Deus usou para criar tudo a partir de um lugar onde não tinha espaço e tempo, que é onde Deus fica, tá? Deus está fora da realidade do universo, mas ele está dentro também, porque a realidade faz parte dele. A primeira teoria, meus amigos, é a teoria do bootstrap geométrico. Ou seja, como assim, Daniel, do bootstrap geométrico? Geométrico, presta atenção. Quando Deus cria o espaço e o tempo, ele cria o vácuo quântico tudo junto, tá? Ele cria o vácuo quântico ao mesmo tempo que ele cria o espaço-tempo. Aí você fala: pô, Daniel, mas isso é impossível. Não, meu amigo, isso é exatamente o bootstrap, tá? E primeiro, portanto, a gente precisa entender o que é o boot do computador. Você já ouviu falar em boot do computador? Se você já ouviu falar, coloca 1. Se você nunca ouviu falar, coloca 2.
né? Você já ouviu falar o cara falando, vou ter que dar um boot no computador. Ah, tem que dar o boot. A gente acha que boot é reinicializar o computador. O boot, meus amigos, é muito mais do que isso. Graças a Deus todo mundo colocou um, falou que já ouviu falar no boot. Meus amigos, boot é muito mais do que reiniciar o computador, tá? O boot ele está diretamente relacionado quando você liga o computador, ele faz o computador conseguir funcionar, tá? Então preste atenção que eu vou te explicar como é que teu celular, teu computador e até teu carro, que é todo eletrônico, funciona quando você liga. Quando você liga o seu computador ou o seu celular, ele está 100% burro e vazio. Ele está desligado e ele não sabe nada. Ele esqueceu de tudo que ele sabe, tá? Então, assim, quando você liga o seu computador, ele não sabe quem ele é, ele não sabe onde estão os arquivos e ele nem sabe como ele pode se comunicar com o teclado. Então, o boot faz o quê? O boot, o computador acorda, vamos usar uma metáfora de uma pessoa acordando. O computador como se fosse uma pessoa acordando. O computador acorda, abre os olhos e pergunta: quem sou eu? Onde está o sistema operacional? Como é que eu ligo a tela? E aí ele vai procurar linha por linha um pedacinho especial de instrução que está guardado na placa-mãe. Na placa-mãe tem a dica para o computador aprender quem ele é e como ele funciona, tá? Então, nesse pedacinho de código que está ali, nessa instrução que está ali na placa-mãe, está escrito assim: Oi, eu sou o programa de partida. Agora eu vou te ensinar tudo. E aí, o que acontece? Ele carrega o sistema operacional, que é tipo o Windows e iOS da Apple, na memória, e entrega o controle para ele. Pronto. Ou seja, o boot é o computador ligando e aprendendo de novo tudo que ele tinha esquecido. É tipo você acordar de manhã, abrir os olhos, pensar quem eu sou mesmo. Ah, lembrei quem eu sou. Levantar da cama e começar o dia. Alguém tem que dizer para você quem você é, tá? Então, meus amigos, o boot é acordar e lembrar quem é do computador. É isso. Então, sem o boot, o computador fica totalmente desligado, totalmente dormindo, totalmente burro. Com o boot, ele vira o computador e ele começa a funcionar, tá certo? Então, quando você aperta ali para ligar o computador ou o celular, a energia chega até a placa-mãe, tudo ainda tá apagado, tá burro ali. A placa-mãe acorda primeiro e ela tem um chipzinho minúsculo chamado BIOS, né, que hoje tem um nome diferente, que é o cérebro de emergência do computador. Esse chip é o único que funciona mesmo sem programa, sem sistema operacional, sem nada. E aí o BIOS, que é o sistema básico de entrada e saída, abre os olhos e fala: "Bom dia, vamos ver se o computador está inteirinho". E ele vai testando a memória RAM, vai vendo se tem HD, vai vendo se tem teclado e fala: "Ó, tá tudo ok. Tem HD, tem memória RAM, tem teclado, tá tudo certo". E aí o que que o BIOS faz? BIOS procura o manual de instrução. Ele vai lá no HD ou num pendrive, né, e procura um lugar chamado ali setor de boot, que é um pedacinho ali, que diz assim: "Ó, o sistema operacional tá aqui". Então o BIOS encontra o carregador do boot, que é o boot loader, e aí é um programinha bem pequenininho e o BIOS fala: "Toma, boa sorte, agora é contigo, tá?". E aí o carregador do boot fala: "Beleza, vou carregar então o sistema operacional na memória RAM". E aí o sistema operacional acorda, carrega os drivers, né, teclado, mouse, placa de vídeo e finalmente aparece a tela de login ou a área de trabalho, tá bom? Então é isso que é o boot. Isso aí vai demorar de 3 a 30 segundos dependendo do computador, tá bom? Então vamos entender, vamos voltar agora. Como é que Deus cria tudo? Então, Deus criou todas as coisas a partir do vácuo quântico, mas o vácuo quântico não pode existir se não tem o espaço e tempo. Existem duas teorias que podem explicar isso. A primeira teoria é a teoria do bootstrap geométrico, ou seja, o espaço, o tempo e o vácuo quântico surgem tudo junto, igual o boot funciona no computador, tá bom? Então, antes de tudo, só existem duas coisas: o programador e o código de programação, ou seja, Deus, o programador supremo, antes de criar a realidade e apertar, dar o comando run, antes de Deus fazer isso, ele teve que criar o código, criar as regras. Essa é a teoria do vencedor do prêmio Nobel, Roger. Esqueci o nome do cara. Que ele fala exatamente isso. Antes de você ter a universo, foi necessário haver as regras matemáticas e físicas, perfeito? Então, antes de tudo ser criado, tinha o criador, o programador.
e junto com o programador precisou antes ter o código de programação, tá? Então o espaço-tempo, ele não é pré-existente. Nessa teoria do bootstrap geométrico, o espaço e o tempo são criados no mesmo instante que o vácuo quântico liga, tá? Então se você pega teorias como a teoria da gravidade quântica em loop, a gravidade quântica assintoticamente segura, ou as teorias da espuma quântica do vencedor do Nobel, John Archibald Wheeler, que criou até a ideia dos buracos de minhoca, o espaço, presta atenção que essa teoria é muito legal. A gente olha assim o espaço, a gente vê lá tudo, o vácuo, né? A gente acha que o vácuo não tem nada. Meus amigos, segundo essas teorias, inclusive a teoria da espuma quântica do John Wheeler, o espaço, ele não é o nada. O espaço é feito de átomos de geometria microscópicos, tá? Então, quando o programador, criador, liga esse sistema que ele programou, esses átomos de espaço, eles se entrelaçam via entrelaçamento quântico maciço e, de repente, surge um espaço contínuo, tá? Então, Deus pode ter criado, dentro de um sistema de programação, o espaço através dessa teoria da espuma quântica do John Wheeler, em que, quando ele liga o sistema, os átomos se entrelaçam por meio do entrelaçamento quântico e, através desse entrelaçamento quântico, surge o espaço contínuo, tá? E aí, o vácuo quântico, ele aparece junto. Não dentro do espaço prévio, mas como a própria textura desse emaranhado geométrico aí que vai surgindo. Ou seja, em outras palavras, o vácuo quântico e o espaço-tempo, eles são a mesma coisa em escalas diferentes. É como se o Windows e o hardware do computador surgissem juntos no mesmo momento que você aperta o botão. Então a teoria faz muito sentido, porque Deus pode ter criado tudo a partir de uma realidade onde ainda não há o espaço-tempo, então ele cria simultaneamente o espaço, o tempo e o vácuo quântico, perfeito? A outra teoria é uma teoria ainda mais interessante, lembrando que a gente está aqui pensando como é que Elon Musk vê o criador, já que ele falou que a coisa que ele mais admira é o criador, esse criador é Deus, beleza? A opção B, eu vou explicar agora, só que antes disso eu gostaria que todo mundo desse o like, meu amigo. Presta atenção aqui, pessoal. O cara que entende um pouco de ciência, ele pensa: quem acredita em Deus é burro. O cara que vai no profundo da ciência, como a gente está falando aqui, pensa, cara, faz sentido haver um programador. Faz sentido haver uma programação. Porque não existe código de programação sem um programador, ok? Se o DNA é um código de programação, se a física é um código de programação, não existe código de programação sem o programador. Então, eu estou citando as teorias, as fontes e como isso se encaixa aqui para você que não é cristão reconsiderar sua posição e para você que já é cristão ter mais empolgação de pregar o evangelho, porque você vê que faz sentido a gente pensar a realidade em que nós vivemos, o mundo em que nós vivemos, o universo em que nós vivemos, como uma programação criada por um programador, tá? Então, a segunda explicação de como o vácuo quântico poderia surgir e Deus ter criado tudo a partir do vácuo quântico é o nada do programador, na verdade, seria um sistema pré-geométrico, ok? Aí você fala assim, pera aí, Daniel, como assim? Primeiro, deixa eu te falar de onde eu estou tirando essa teoria. Existem alguns físicos, eu vou dar o nome deles para você. Existem alguns físicos que propõem que antes do espaço-tempo existia apenas o que eles chamam de um grafo de relações quânticas, que é tipo uma rede de qubits sem distância, sem tempo e sem localização. Ou seja, nós estamos falando de físicos de alto nível que estão teorizando o que existia antes de haver o espaço-tempo. Poderia não, mesmo sem haver espaço, poderia ter algo. Mesmo sem haver tempo, poderia haver algo. Quem teoriza isso são os grandes físicos Carlo Rovelli, Lee Smolin e Rafael Sorkin. Perfeito? Esses três físicos propõem que antes do espaço-tempo, mesmo sem ter espaço, tinha coisa, tá? E o que é isso?
É um puro entrelaçamento quântico sem geometria, tá? Não tinha ponto, linha, quadrado, nem cubo, nem tesseract, nem nada, tá? Então, o que que acontece a partir disso? Não existe espaço-tempo, mas tem sim um entrelaçamento quântico sem geometria. Quando o programador que está dentro desse cenário, ele aplica uma regra simples de evolução, tipo um autômato celular quântico pré-geométrico, surge o quê? Surge a distância, o tempo e a causalidade. Nesse momento que o programador aplica a regra, surge o espaço-tempo mais o vácuo quântico como propriedade média dessa rede. É como se Deus tivesse escrito um programa que começa ali com esse comando para o universo inteiro. Ou seja, presta muita atenção. Quando a gente pensa antes da criação do mundo e a gente imagina, caramba, não tem nada, né? Porque não tem nem espaço-tempo. Não. Esse nada de onde tudo veio, segundo a teoria desses físicos, não é um vazio absoluto. É um estado quântico puro, mesmo sem espaço, mesmo sem tempo, mas ali recheado de informações e regras, tá? É isso que a gente vê é, na teoria, é isso que a gente vê na teoria do Roger Penrose, tá? Roger Penrose é um físico vencedor do Prêmio Nobel. Ele fala: antes de existir o universo, o espaço e o tempo, já existiam regras e informações, ok? Quem programou essas regras e informações? Segundo a Bíblia, o programador total, que é o Criador, tá? Então, meus amigos, não havia espaço, não havia tempo, mas já havia informação e já havia regra, já havia código de programação, tá? Ah, Daniel, de onde você está tirando isso? Da teoria do Roger Penrose e das teorias da física do Carlo Rovelli, Lee Smolin e das ideias do Rafael Sorkin, perfeito? Ou seja, o nada de onde tudo veio não é um vazio absoluto. É um estado quântico puro, sem espaço, sem tempo, mas com informação e com regra. Informações e regras já existiam mesmo antes de haver o espaço e o tempo. E desse estado, onde não há espaço e tempo, mas tem informação e regra, surge tudo, inclusive o próprio conceito de onde, tá? Resumindo, o nada, antes de tudo ser criado, não era vazio, era um estado quântico puro, ou seja, um pacotinho minúsculo com toda a informação do universo, que pode ser resumida a tipo uns 30 números, tá? Além disso, também, todas as regras sobre como jogar esse jogo, ou seja, as leis da física, e não tinha espaço, porque o espaço estava dentro desse pacotinho. Não tinha tempo, porque o tempo também estava dentro desse pacotinho. Agora, quando o pacotinho abriu, virou o universo que a gente conhece, ok? Por isso que os físicos dizem que o universo não veio do nada. Ele veio de um nada que já continha tudo, só que em forma de pura informação e regra. Ou seja, para tudo que a gente conhece existir, antes precisou haver informações e regras, principalmente regras da física e proporções matemáticas. Quem estabeleceu essa programação prévia? O programador. E quem é esse programador? É o Criador, é Deus, ok? Então, a gente já encerra a ideia de que, se o cara tem muito conhecimento, ele não acredita em Deus, que ele vê que é tudo bobagem. Muito pelo contrário. Quando você mergulha profundamente na ciência de verdade, e principalmente na filosofia, você percebe que antes do universo existir, era necessário ter informação e ter regra. Informação e regra são códigos, e códigos só existem com codificador. Códigos não surgem aleatoriamente, beleza? Então, traduzindo para nossa ideia aqui, na visão desse grande programador que programou tudo, é o seguinte: fora da simulação, o nosso universo seria uma grande simulação, um grande jogo de videogame, uma grande realidade virtual criada por Deus com todas essas regras. Então, fora da simulação, ou seja, fora do nosso universo, não tem espaço, nem tempo, nem vácuo quântico. Existe apenas o programador e um estado quântico inicial perfeitamente simétrico, tá? E isso os físicos chamam de quantum vacuum pré-geométrico, tá? É o que eles teorizam sobre isso. Ou também eles dão um outro nome de quantum causal set,
tá? Ou também tem um terceiro nome muito interessante, que é o Spin Network Total. E aí, meus amigos, quando você tem nesse contexto do programador, ele já fez o programa, ele já projetou as leis da física, ele já projetou as informações, ele já projetou as regras, quando ele aperta o run, tá? Esse estado colapsa e emerge em espaço, tempo, campos e vácuo quântico, tá? Tudo surge de uma só vez, mas estava lá o programa. É como se ele tivesse usado uma memória BIOS e dado um boot e apertou run, e aí com o run veio o colapso desse estado e emerge espaço, tempo, campos e vácuo quântico, tá? Tudo surge de uma só vez. Agora, para quem não é da área da programação, eu também não sou, mas eu vou te explicar. O que é o run? Presta atenção. Quando um programador escreve um código de programação, ele está escrevendo uma receita. E quando ele dá o run, ele está mandando o computador cozinhar o bolo, né? Ele cria a receita e depois fala: agora você faz o bolo. Sem o run, o código é só um monte de texto morto. Com o run, o código ganha vida e faz as coisas acontecerem na tela. É por isso que o botão mais famoso do mundo da programação é esse triangulinho verde aí. Ele é literalmente o botão que transforma as palavras em realidade. Tá? Então a gente pode entender claramente Deus criando o mundo a partir de uma linguagem de programação. Então, meus amigos, quando a gente pensa então na Bíblia, quando está escrito assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, a gente pode interpretar isso a partir da física. Por exemplo, no princípio, o programador executou o código quântico pré-geométrico e, a partir do entrelaçamento puro, emergiu o espaço-tempo com seu vácuo quântico borbulhante e assim nasceu o universo observável. Perfeito? Conseguiu entender? Deixa eu responder para você novamente aqui. Repito, se você não acredita em Deus, eu te convido hoje a mudar de postura. Se você já acredita em Deus, eu convido você a estudar mais para você falar de Deus com mais autoridade e com mais convicção e com mais firmeza. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Nós podemos reler a criação de Gênesis 1, em vez de no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse Deus haja luz e houve luz. Em vez da gente olhar isso, se a gente olha isso no início, o programador original executou o código quântico pré-geométrico e do entrelaçamento puro surgiu o espaço-tempo com seu vácuo quântico borbulhante e assim nasceu o universo observável, tá? Deixa eu resumir a frase então. Deus não precisou de espaço-tempo pré-existente para colocar o vácuo quântico. Ele criou o próprio conceito de espaço no mesmo instante que ele ligou o vácuo quântico, exatamente como alguém liga um computador. Então, num único boot, surge ao mesmo tempo o sistema operacional do universo, a tela, o teclado e o Windows rodando, tá? Então, o vácuo quântico não estava em algum lugar. Ele é o primeiro frame dessa simulação depois do boot, tá? Então, antes disso, não tinha onde. Só havia o código e o codificador. Só havia o codificador, as informações e as regras. E foi assim que o codificador criou os céus e a terra, sem precisar de um lugar para ele começar. Ok? Meu amigo, eu espero que você tenha entendido até aqui o que a gente está fazendo. Se você não entendeu, você tem a oportunidade de assistir novamente essa aula. E se você não entendeu, você tem a oportunidade também de pesquisar esses conteúdos assistindo novamente essa aula, tá? Em 1970, um cara criou um jogo chamado Jogo da Vida, tá? O Jogo da Vida é uma excelente referência para a gente entender como é que Deus cria coisas tão complexas a partir de uma coisa tão simples. Jogo da Vida, que é o Game of Life, é um joguinho que foi inventado em 1970 por um matemático chamado John Conway. Ele não tem controle, não tem joystick, não tem pontuação, ninguém ganha ponto nem perde ponto e não tem nem jogador, meu amigo. Você só faz duas coisas nesse jogo. Você pinta alguns quadradinhos de escuro numa grade infinita e o resto fica em branco. Depois você aperta play, tá? Então, meus amigos, aí acontecem só 4 regrinhas bem bobinhas que valem para todos os quadradinhos ao mesmo tempo, ok? Então só tem ali um monte de quadradinho e você tem que pintar quadradinho. Acabou. Depois que você pinta o quadradinho, você aperta OK, tá? Você aperta play.
E aí ele vai funcionar em cima de 4 regrinhas. Primeiro, se um quadradinho escuro tem um vizinho escuro, ele morre de solidão. Se ele tem 2 ou 3 vizinhos pintados, ele continua vivo. Se ele tem 4 vizinhos pintados ou mais, ele morre sufocado. Se um quadradinho branco tem exatamente 3 vizinhos pintados, ele nasce, né, um novo quadradinho escuro. Pronto, é só isso. E aí, meus amigos, com essas 4 regrinhas bobas e bem elementares, em poucos segundos que o cara, eh, pintou alguns quadradinhos e apertou play, sabe o que acontece? Começa a piscar um monte de coisa, surgem naves que voam pela tela, surgem canhões que jogam projéteis contra essas naves continuamente e surgem até computadores inteiros feitos só de quadradinhos pretos e brancos. É como se você jogasse assim 3 grãos de areia no chão e de repente eles começassem a construir cidades, carros e celulares sozinhos. Por isso todo mundo ficou doido com esse jogo da vida, esse Game of Life. Por quê? Porque o Game of Life foi algo genial, porque ele mostra que regras extremamente simples podem criar vida, movimento e até inteligência do nada. Você pode, né, pesquisar isso que você vai ver, tá? Então, meus amigos, presta atenção. No caso de Deus criando o mundo, as regras que Deus usa, o código de programação que ele usou é um código tão elegante, tão bem feito, tão genial, tão refinado, tão sublime, tão estonteante, impressionante assim. A gente não tem palavras para dizer sobre a beleza extrema do código de programação do nosso universo. São regras tão elegantes que cabem numa única linhazinha de código. Mas, quando essa únicazinha linha de código é executada, assim como no Game of Life do John Conway, meu irmão, toda a complexidade do universo surge. Partículas, forças, consciência, galáxias, buracos escuros e por aí vai, tá? Então, qual que é a regra principal simplificada, Deus criando o mundo, como um programador? Todo qubit pode estar em superposição até ser observado por um outro sistema quântico coerente macroscópico. Ou seja, quando isso acontece, acontece aquilo que os físicos chamam de um colapso local de função de onda, gerando o que a gente chama de realidade clássica. Isso explica por que a realidade, a gente olha para a realidade, ela parece essa realidade normal da física clássica newtoniana do dia a dia, tá? Porque os nossos cérebros não são sensores quânticos, a gente não consegue enxergar quanticamente, a gente enxerga classicamente, tá? Só que essa realidade que parece clássica para nós, ela permite fenômenos macroscópicos quânticos também, tá? Então, nesse sentido, aquilo que a ciência chama de Big Bang, é aquilo que a Bíblia fala do haja luz e houve luz, isso significa que no T0, tá? No início de tudo, o programador apertou run. E aí, meus amigos, a energia inicial foi injetada como um estado quântico altamente entrelaçado, que os físicos chamam de um estado de Bell cósmico, em menos de 10 a menos 43 segundos, que a gente chama de tempo de Planck, do Max Planck. Esse autômato celular, o que que é o autômato celular? Essas regrinhas bobinhas que Deus aperta play e começa a criar tudo. Esse autômato celular começou a criar todo o universo e surgindo ali várias propriedades emergentes desse código. Quem entende de a inteligência artificial vai entender isso, tá? Então, meus amigos, o passo 4 foi a otimização gigantesca que o programador fez, tá? Porque o programador sabia que para ele simular 10 elevado a 80 partículas com fidelidade total, ele ia precisar de memória infinita. E aí ele arrumou uma solução para ter a memória infinita, que é a Lazy Evaluation e uma renderização sob demanda. Deixa eu te explicar isso. A realidade em que a gente vive, ela só é calculada com alta resolução onde tem um observador quântico coerente capaz de colapsar a função de onda. Ou seja, fora daquilo que ele chama de cone de luz, qualquer consciência ou sensor quântico avançado, o universo fica em superposição pura, ou seja, economia absurda de recursos. Meus queridos, o que eu quero dizer? O universo está todo parado em estado latente sem gastar energia. Quando alguém olha para ele, ele vem à tona, ok? Isso é extremamente genial e interessante, e a física quântica hoje mostra isso, ou seja, o universo ele tem um sistema de economia de energia e de recurso monstruoso e genial, tá? Isso é exatamente o que a interpretação relacional
da mecânica quântica sugere, só que levada para um extremo computacional, tá? Então, qual que é a conclusão disso tudo que eu falei nessa parte? Quando nós olhamos para o universo, ele parece real. Só quando alguém tá olhando. Quando alguém olha para o universo, ele parece real. O resto é tudo probabilidade. E muito barato de computar, porque é só probabilidade. Tá certo? Então, meus queridos, essa seria, né, a grande interpretação. Mas falta uma coisa, falta um plot twist. Falta o jogador, ok? Porque o universo está cheio de NPCs, non-player characters, autômatos, coisas que funcionam automaticamente, mas Deus inseriu um jogador consciente dentro desse jogo, dentro dessa simulação, tá? E aí que é o grande plot twist, a consciência, a emergência da consciência, o verdadeiro player, porque nós, seres humanos, não somos meros NPCs, meros non-player characters, meros autômatos. O programador escreveu um código de forma que quando um subsistema, o que é um subsistema? Um cérebro biológico que ele cria, um cérebro artificial. Quando esse subsistema atinge certa complexidade quântica coerente, ele ganha acesso parcial de administrador, ok? O que significa isso? Algumas pessoas têm uma formação no cérebro em que os microtúbulos, que segundo o Roger Penrose, vencedor da física do Nobel, de onde brota a nossa consciência, algumas pessoas têm esses microtúbulos evoluídos o suficiente para funcionar como sensores quânticos biológicos. Essas pessoas literalmente veem mais camadas da simulação. Por isso que algumas pessoas enxergam o mundo espiritual e outras pessoas não enxergam o mundo espiritual, porque na verdade o que eles estão enxergando são as outras camadas da simulação que estão relacionadas a uma dimensão quântica, tá? Deus não é um velho barbudo sentado numa rede tomando água de coco. Deus é um cientista programador que está rodando um experimento. Então Deus não criou o mundo com magia. Deus escreveu um código quântico absurdamente elegante em um autômato celular hiperdimensional, apertou o run há anos atrás e agora ele está assistindo fascinado enquanto as criaturas que ele criou começam a hackear esse código-fonte. Ok, meus amigos? Então, quando a gente lê no princípio era o verbo, no princípio era o código. Que o verbo é o próprio Cristo, é o próprio Deus. E o código estava com Deus e o código era Deus. Tá? Isso é João 1:1 reinterpretado para o Evangelho 4.0, ok? Ou seja, bem-vindo à simulação, tá? Essa aqui é a história, beleza? Um abração. Se você é cristão e quer ser diferença nesse mundo, pregar o evangelho de forma atual, contemporânea, diferenciada, vem estudar com a gente agora, tá bom? Forte abraço pra vocês, fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu, galera!